nós iniciarmos o nosso culto de ensino da palavra do Senhor, dando sequência ao Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Muito obrigado por estarmos na tua casa, por estarmos aqui para bendizer e exaltar o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, continue abençoando os teus filhos, honrando a fé dos teus servos, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor dê graça, dê vitória a cada um deles, ó Deus, que vieram nesta noite para receber a instrução da tua palavra. Sê conosco, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmã Márcia Ferreira, louva o Senhor com os dois hinos da harpa, por gentileza. Aleluia, eu cumprimento a amada igreja, Senhor, amém? Hino de número 42, saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrai, arcanjo vos prostrai. Só o Senhor é Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sou soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz, sofrendo grande dor. Depois da batalha, vitória.
abençoe a vida da nossa irmã Márcia, amém? Graças a Deus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso de número 4. Nós estamos na nossa segunda terça-feira. Nós iniciamos o Sermão do Monte terça-feira passada e nós vamos dar sequência. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, está tudo certo. Está transmitindo no canal do YouTube e do Facebook. Hoje não tem nenhuma intercorrência, não, né, irmão? Hoje está tranquilo. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Alguém tem alguma tradução que diz aí felizes ou mais que felizes? Porventura, alguém tem essa tradução aí? Ou estamos todos com as tradicionais revistas atualizadas, corrigidas? Pelo visto, sim. Mateus 5 e 3? 4. 5, 4. Ah, tá. 5, 4 ele fala: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então, aí ó, felizes. Essa é a palavra bem-aventurado, nada mais é do que felizes. Essa é a tradução da palavra, né? Felizes ou bem-aventurados. A gente está observando desde terça-feira passada que aqui Jesus está trazendo algo e condições para o cidadão do reino dos céus que vai na contramão do mundo aí fora. Então a gente falou que é meio que, diz os estudiosos, que é uma pirâmide invertida o cristianismo, né? É uma contramão do que prega, do que se ensina aí fora. Então, irmãos, a gente viu que bem-aventurados pobres ou os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado é aquele que reconhece a necessidade de se humilhar diante de Deus, de que é um pobre, mas um pobre mesmo, e que tinha uma total dependência de alguém. Então a gente viu isso. Aí a gente vê outro estágio, de que felizes os que choram. Mas como é isso? Feliz o que chora? Porque a gente sabe que muitos pregam aí, né, principalmente para os homens, homem que é homem não chora. Prega que você tem que estar no topo, você tem que ser forte o tempo todo, e prega-se essas coisas por aí afora. Mas aqui está dizendo que feliz o que chora, porque ele será consolado. Mas que choro é esse? A gente vai expandir para o choro, né? Mas o sentido real desse choro que Jesus está dizendo é um choro de que quando eu me deparo diante da santidade, da grandeza de Deus, eu me enxergo um pecador, um miserável, e que aqui é um choro espiritual. É um choro espiritual. E que a minha alma chora, porque o pecado ele faz com que eu fique constrangido diante de um Deus santo, de um Deus grande. Então esse é o sentido do felizes os que choram, porque olha só, precisamos ser humildes de espírito antes de começarmos a ser cheios do Espírito Santo. E aqui temos o mesmo fenômeno. É necessário que a convicção de pecado anteceda a conversão, pois o real sentido do pecado precisa manifestar-se antes que haja real alegria da salvação. Então o que acontece?
tem que haver uma convicção de que eu sou pecador, de que nós somos pecadores, nós temos que chorar diante de Deus, diante da santidade e da majestade de Deus, para nós sermos consolados com a alegria da salvação. Então, basicamente, aí eu lendo isso aqui, me vem à memória, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega no dia de Pentecostes, e o que acontece? Ele prega a mensagem, vai lá em Joel, cita várias passagens da Bíblia, e ele fala de uma forma dura, ele usando a palavra, e de repente, no final da sua pregação, no final do seu sermão, as pessoas viram uma para as outras e falam assim: que faremos, pois, irmãos? Olha só, que faremos, pois, irmãos? Aí Pedro, vendo aquela situação, falou assim: arrependam-se e creiam no Evangelho, para que venha refrigério para as vossas almas. Então o que acontece? Pedro, ele prega a mensagem, e o povo, aquela mensagem gera um impacto, e diante daquela mensagem o povo fala: e agora o que vamos fazer? Aí Pedro diz: se arrependam. Então esse é o sentimento que nós temos que ter, é o sentimento, nós temos que pregar a doutrina e contra o pecado, nós temos que pregar contra o pecado. Muito hoje já não se prega mais contra o pecado, mas o pecado, diz a palavra do Senhor, que é Ele que faz separação entre nós e o nosso Deus. Se é Ele quem nos separa, então Ele tem que ser combatido. E muitos púlpitos hoje não se pregam contra o pecado. Eu não vou pregar contra o pecado, porque senão vai reduzir o número de membros, vai reduzir a quantidade financeira da igreja. E, irmãos, nós temos compromisso com a palavra do Senhor. Pecado afasta a gente da palavra do Senhor, da presença do Senhor. E vocês já ouviram falar num homem chamado Jonathan Edwards, que ele orava, ele jejuava, ele era um homem muito assim, voltado para Deus, e eles pregavam muito a doutrina do pecado, pregavam contra o pecado. E aí, dizem os estudiosos que Jonathan Edwards, ele prega a mensagem, pecadores na mão de um Deus irado. Disse que aquela pregação causou Deus fez um mover tão grande no meio do auditório, que o povo começou a agarrar nos bancos e começaram a ter aquele sentimento de que, como se o chão tivesse se abrindo, ele estivesse indo para o inferno, sabe? O homem pregando Bíblia, pregando a sã doutrina da palavra do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, porque o pecado, irmãos, ele é danoso para a vida do ser humano. Ele é danoso para a vida do ser humano. Então, eu tenho que, diante de um Deus santo, eu tenho que reconhecer a minha miséria, a minha pequenez, e chorar, e falar: Deus, eu não sou nada, eu sou miserável pecador, e eu preciso de Ti, tem misericórdia, perdoe os meus pecados, me perdoe. Sabe, a gente tem que ter esse sentimento, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu peguei, irmãos, inúmeros comentários bíblicos, e os comentários que eu peguei seguem essa linha, justamente disso. Olha o que diz aqui: chorar aqui é contristar-se profundamente por nossas fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça, e também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade, da crueldade prevalecentes no mundo. Então, o nosso sentimento
tem que estar em sintonia com os sentimentos de Deus. É contristar-se, é você se aquebrantar, você, na sua alma, você se humilhar, se derramar diante do Deus Todo-Poderoso. É por causa das nossas fraquezas, quando nos medimos com o padrão divino de justiça. Vocês já viram na Bíblia Sagrada que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Olha só, trapo de imundícia. O nosso Deus, ele é justo e justificador. Então, irmãos, nós temos que ter esse sentimento e pregar, mas aprenda uma coisa: pregar contra o pecado de forma incisiva, não passando a mão, mas saber como ministrar contra o pecado. Porque tem pessoas que fazem uso do microfone e bate na igreja, mas não traz o consolo, não traz o bálsamo. E aí tem pessoas que falam assim: rapaz, hoje Jesus me usou e eu sentei a taca na igreja. Misericórdia, irmão, a igreja é a noiva do Senhor, irmãos, que Ele zela, que Ele cuida, que Ele tem misericórdia. Olha, aprenda uma coisa: sempre que no Antigo Testamento Deus usava os profetas com uma mensagem muito dura, você observa que logo após está recheada de passagens sobre consolo, sobre conforto. Então, se eu chego aqui e digo para vocês: não pode isso, não pode, mas se eu não apresento por que não pode, aí vocês vão ficar assim: mas que evangelho é esse? Que não pode, mas não me apresenta uma solução, não me apresenta, né? Então, a gente tem que saber como fazer isso. Se Deus lhe dá uma mensagem dura e é necessário que vá acontecer isso, você ministra a mensagem dura, mas também ministre o bálsamo, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo. E nos últimos dias, irmãos, está acontecendo justamente aquilo que nós vimos numa ministração aqui no domingo, que o amor de muitos estão se esfriando por causa do aumento da iniquidade. Quantas pessoas hoje não são indiferentes? Passa assim, do lado, não faz nada, não ajuda, nem sequer, Deus te abençoe, sabe? Não quer nem saber do outro. Então isso é o aumento do pecado, a indiferença. Nosso mundo hoje está uma coisa assim, bem complicada. E a igreja, ela tem que exercer o seu papel, de que pecado é pecado. E a gente tem que mostrar para o mundo que, se eles não se arrependerem, não se converterem, vão chorar no inferno. Vão chorar no inferno. E olha o que diz aqui: o choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. O choro pelo pecado previne o choro no inferno. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes, Mateus 8,12. Mas agora Deus recolhe as nossas lágrimas no seu odre. Agora Jesus diz: ai de vós, os que agora rides, os que estão rindo, né? Porque é a vez de lamentar e chorar. Agora as lágrimas são bem-aventuradas lágrimas. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. Mas se não chorarmos agora, iremos chorar tarde demais. Iremos chorar tarde demais. Você não vê Jesus rindo por aí afora. Você já vê Jesus, tem momentos que Jesus se alegrou e tal, mas você vê Jesus chorando por causa de Lázaro. Você vê Lucas 19:41, abre aí.
Jesus chorou quando viu Jerusalém. Então você vê Jesus, e o choro de Jesus, você vê que Jesus também no Getsemane, ele fala assim: Pai, se for possível, passe de mim o cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali não diz que Jesus chorou assim, de escorrer lágrimas, mas a gente pode entender que houve um choro na alma de Jesus, um contristamento de Jesus assim. A alma dele gemeu, porque ele iria experimentar e beber o cálice da ira de Deus. Ele iria beber o cálice da ira de Deus. Então Jesus, ele viu que a coisa não era tão fácil. Lucas 19:41, quem pode ler, por favor? Lê mais um pouco, por favor, que acho que vai dar Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, que a tua casa pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Então, Jesus, ele quando vê Jerusalém, quando ele vê a cidade santa, naquela situação, Jesus, ele chora. O povo, como eu disse, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, o propósito se perdeu, a essência se perdeu. Então o povo não estava mais alinhado com o pensamento de Deus, o povo estava agindo mecanicamente. E a gente, irmãos, nós não podemos agir mecanicamente. Porque tem culto terça, tem quinta, tem domingo, eu vou porque está na agenda da igreja, é minha agenda. Não é isso, o cristianismo não é isso. Aqui a igreja é onde Deus manifesta a sua presença poderosa, onde nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, mas a igreja começa lá na nossa casa, ela começa lá, a igreja... Onde você está andando, onde você está indo, você é igreja, né? Tem pessoas que costumam dizer assim que o crente, quando está viajando, ele está a passeio, né? Então o crente, volta e meia, se Deus quiser usar ele para alguma obra, ele tem que estar pronto, sabe? Ele tem que estar pronto. Então, você vê Jesus chorando por Jerusalém, porque ele viu a condição. E essa é a questão do choro. Romanos 12:15. Romanos 12:15, leia aí o que diz a palavra do Senhor. Que aqui, ó, bem-aventurados que choram, é o choro pelo pecado, e também é o choro que eu choro com o meu próximo, com o meu irmão, ou vendo as mazelas que estão acontecendo aí fora. Sabe? É esse sentido de choro aqui. E como que pode, né? Felizes os que choram por causa da sua condição pecaminosa, mas é assim que tem que ser. Quem encontrar pode ler Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então é isso aí, chorar com os que choram. Muitos só querem se alegrar com os que se alegram, né? Mas não quer chorar com os que choram. E aí, esse bem-aventurados que choram porque serão consolados, também esse choro, ele entra também nesse sentido, de você se compadecer da situação do seu próximo, do seu irmão. E aí a gente tem outras situações que Davi, quando peca com Batseba, e ele se arrepende profundamente, e ele chora, ele escreve o Salmo 51. Então, quando ele escreve o Salmo 51, ele expressa, vamos lá para o Salmo 51. Ele expressa o que o pecado fez na alma dele, fez na vida dele. Olha só, Salmo 51,
purifica-me do meu pecado. Segura aí só um pouco para a gente comentar esses dois aqui. Você já vê como ele introduz a sua oração? Você vê como ele já se porta diante de Deus? Senhor, aí ele já fala aqui, né? Ele não é bobo nem nada, ele fala: Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aí ele já fala que Deus tem um bocado de misericórdia para dispensar sobre o povo. Aí ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. É essa questão do Mateus 5,4 que a gente está abordando aqui. Felizes os que choram, porque serão consolados. Esse é o sentido real do texto. É meio estranho, né? É meio diferente. Mas é porque Jesus, ele pega do Mateus capítulo 5, 6, 7 e ele vai tratando vários assuntos. Por isso que a gente aprende uma frasezinha. O perigo de a gente pegar versículo isolado, assim, a gente aprende uma frasinha assim, texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Então você pensar um versículo totalmente isolado e fazer e é o que são as seitas fazem, elas pegam versículos isolados e fazem uma doutrina e fundam uma religião. E aí a gente tem que analisar o contexto, o todo, os versículos anteriores, posteriores, e ver qual é a ideia. Deixar a Bíblia falar por si só, ela explicar a si mesma. Então isso é muito importante. E aí esse é o sentido de Mateus 5,4, como está aqui Salmo 51, 2. Purifica do meu pecado, lava-me da minha iniquidade. Pode continuar, pastor 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pode ir. 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. De nós que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Amém. O 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de ti, diante de mim, perdão. Então o que acontece? Ele reconhece. E a gente tem que reconhecer a nossa condição pecaminosa. Efésios capítulo 2, irmãos, é fantástico. É fantástico o que Paulo traz ali. Paulo ele traz ali, né, falando que nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, e que nós estávamos afastados, nós estávamos distantes. E aqueles judeus que se julgavam assim, se exaltavam porque eram judeus, né, de circuncidados. Aí Paulo vai dizendo, olha, que em Jesus não tem circunciso, incircunciso, não tem grego, não tem bárbaro, não tem nada. A parede da inimizade é quebrada e através de Jesus ele fez um só povo. Então ali Paulo ele fala, porque o ser humano estava morto nos seus delitos e pecados, mas Deus, com sua muita misericórdia, o seu amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Ele, ou seja, tornou a dar vida para nós novamente. Mas só que existe ainda uma natureza humana, carnal, pecaminosa, que reside na sua vida, reside na minha vida. E que se nós alimentarmos ela mais do que a vida no Espírito, ela vai ganhar, ela vai sobressair. Então por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 8, andai onde? No Espírito, porque os que se inclinam para o Espírito, inclinam-se para a vida e paz. Os que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Então, esse é o segredo de andar
com a vida no Espírito, sempre reconhecendo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, reconhecendo que somos, mas a Bíblia também nos adverte que a gente não pode se estribar, se apoiar, porque Deus perdoa, porque Deus tem uma multidão de misericórdia, a graça de Deus é favor merecido, e aí eu vou pintar e bordar, quando a coisa arrochar eu vou para os pés de Jesus e peço perdão. Aí o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, não useis da sua liberdade para dar ocasião à carne. Que liberdade é essa? É a liberdade que nós recebemos em Cristo Jesus. Fomos libertos do poder do pecado, da condenação do pecado. E aí a gente não pode usar dessa palavra para dizer: não, quando eu quiser eu vou lá e peço perdão, Jesus me perdoa. E a gente não pode de jeito nenhum se estribar. Você vê que a Bíblia ela não dá margem para a gente fazer o que quer. Você entendeu? Então essa é a maravilha. Então a gente tem que sempre reconhecer, se lamenta: Senhor, eu não merecia estar aqui hoje te louvando, Senhor, eu não merecia de forma nenhuma, mas por seu feito, por sua obra na cruz do Calvário, hoje eu posso estar aqui com os meus irmãos te adorando, Senhor. Quando a gente tem esse sentimento e está falando, felizes os que choram, porque quando a gente tem esse sentimento, não é sentimento de autocomiseração, aquele sentimento de coitadinho, não, irmãos. É aquele sentimento de que você se reconhece diante do Deus Todo-Poderoso. É quando você sabe o teu lugar e sabe o lugar de Deus. É esse o sentido. É assim, essa coitadinha, não é isso. Não é isso. Então, como o pastor Jairo leu 3 e 4, pequei contra ti, somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no seu falar. Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, dando sequência, pastor Jorge, dá sequência, por favor, no versículo 5. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a tua mão. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Pode continuar. Purifica-me, pois eu, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Pode dar sequência. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Amém. Uma pausinha. Olha, você está vendo aqui que os ossos que tu quebrastes, ou na minha tradução Revista Atualizada diz que para que se alegrem os ossos que esmagaste. Você vê o quão danoso é o pecado? Mas aqui o salmista ele está trabalhando uma sequência de ideias, ele está desenvolvendo uma ideia aqui. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustente com um espírito voluntário. Rapaz, isso aqui é tremendo demais, irmãos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável.
o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não nem me retires o teu Santo Espírito. Isso aqui é uma oração profunda da alma de um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Irmãos, restitui a alegria da salvação. Como Jesus disse, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então você tem o choro, mas depois vem o consolo. E ele está falando: Senhor, me dá novamente a alegria da tua salvação. E a gente não pode perder a alegria da salvação. Nós não podemos deixar que o pecado venha tirar a alegria da salvação das nossas vidas. Vamos pedir para Deus: Senhor, me sustenta, cria em mim um espírito reto, inabalável, e não me lances fora da tua presença, do teu Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus na vida da gente, misericórdia. Nós somos que tudo se torna natural, tudo se torna sem sentido. Aí muitas vezes aquela angústia que você tem na alma, aquele sofrimento que você tem na alma, muitas vezes é o Espírito Santo entristecido, é o Espírito Santo triste. E aí a gente às vezes não sabe o porquê disso, porque não tem mais comunhão com Ele, não chora mais na presença dEle, não se humilha mais diante do Deus Santo Todo-Poderoso. E aí a gente, mas por que isso? Por que isso está acontecendo? E Davi sabia: não lances fora da tua presença, nem tire o teu Santo Espírito. Não tira. Quando o Espírito de Deus apartou de Saul, o que foi da vida de Saul, irmãos? Não foi nada. Precisava de Davi para tocar o instrumento e ele acalmar, e ele ficar mais tranquilo. Então, aí ele diz assim no versículo 13, pastor Jorge, prossiga, por favor. Então ensinarei aos teus agressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha só, você veja só esse salmo, depois medite lá na sua casa, bem, com mais calma. E também, os cativos na Babilônia choravam. Salmo 137, 1. Olha o que diz. Eles estavam no cativeiro babilônico por causa do pecado, por causa do erro. Salmo 137, 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Olha só, chorando, porque estavam lembrando lá de Jerusalém, lá da cidade santa, a vida que eles levavam. Mas aí eles choraram, mas Deus restaurou a sorte de Sião. E eles voltaram para Jerusalém, através de Esdras, Neemias e Zorobabel. E aí eles voltam em 3 levas. E aí Jerusalém novamente é restaurada, reconstruída. E aí veio o quê? O consolo da parte de Deus. Agora tem Manassés. Manassés, irmãos, essa passagem de Manassés, segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, verso do 11 ao 13. Segundo livro das Crônicas, (33, 11 ao 13). Diz assim: quem encontrou pode ler.
que coisa fantástica. Depois vocês meditem nesse capítulo por completo. E ele também tem lá no segundo livro dos Reis 21, do 1 ao 9. Esse homem fez tudo que a abominação que vocês imaginarem, esse homem fez. Sacrificou criança, adorou os céus, os astros, colocou estátua para todo lado, levou Israel para pecar com gosto mesmo. Aí Deus fez o quê? Amarrou ele com um gancho, cadeia e levou a Babilônia. Ficou angustiado e suplicou deveras ao Senhor. Olha, e muito se humilhou. Deus fez o quê? Colocou o homem no trono, restaurou o homem no seu reinado. Irmãos, isso porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Aqui houve um consolo tremendo da parte de Deus. Então o homem reconheceu o seu pecado, o seu estado. E você vê que quando a gente reconhece quem somos nós e quem Deus é, Deus ele age em nosso favor. Então, irmãos, é uma coisa fantástica. Deus restitui um homem desse que era para ser morto, e Deus coloca ele de volta sentado no seu trono. Isso é fantástico. E glória a Deus. Olha só, Salmo 94, 18 ao 19. Salmo 94, eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. 18 ao 19, diz assim: quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Ou seja, quando eu dou uma capengada, uma resvalada, uma deslizada, a tua bondade, benignidade é bondade, me sustenta. Verso 19, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Olha que coisa fantástica. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, ou seja, a gente fica perdido nos pensamentos, na ansiedade, nas coisas, aquela coisa toda, mas as consolações de Deus alegram a alma. Alegra a alma. Segundo aos Coríntios 1:3, bendito Deus de toda a consolação. Olha só o apóstolo Paulo aqui que ele diz, segundo aos Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Toda consolação. Toda e qualquer consolação Deus consola. Deus age com consolação. Então isso aqui é fantástico. E nós temos em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 ao 17, nós temos um consolo presente e nós temos um consolo futuro. Louvado seja o nome do Senhor, que diz o quê? 2 aos Tessalonicenses 2, 16, 17 diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Felizes os que choram, porque serão consolados. Tem consolo eterno, com boa esperança pela graça. E com essa boa esperança e consolo eterno, podemos consolar os nossos corações e consolar os corações dos que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta foi mais uma bem-aventurança. Louvado seja Deus. A próxima bem-aventurança que nós vamos estudar terça que vem será: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca, venha louvar
o nome do Senhor e aprender a palavra. Amém? Então nós temos amanhã círculo de oração de 8 às 9. Quinta-feira nós temos a nossa campanha Agindo Eu, Quem Impedirá, Isaías 43:13, das 19 às 20 horas. E sábado sábado de 5 às 6 da manhã, oração. E a partir das 16, né, irmã? A partir das 16 horas terá um culto, um evento com as mulheres, com as senhoras, aqui nesta casa de oração. E domingo pela manhã EBD, e domingo à noite a partir das 18. O decreto a princípio encerra agora, né? Encerra agora esse domingo. Se não tiver nenhuma surpresa, aí a gente volta ao horário normal. Meu Oscar, de Pai, em nome de Jesus, você que trouxe sua oferta, por gentileza, você que trouxe sua oferta, ao término você deposite aqui no gasofilácio, por gentileza, e nós já vamos orar para que Deus abençoe a sua vida. Irmã Márcia Maria, ore nos despedindo e orando pelos meus ofertantes, por favor. Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Pai, continue abençoando os teus filhos, abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, que veio receber o ensinamento da tua palavra, que sejam alimentados, fortalecidos, para a glória do teu santo nome, Senhor. Meu Deus, continua abençoando e abençoa também os dizimistas ofertantes da tua casa, Senhor. Abra as portas, Senhor, faça um grande milagre da provisão, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam por todos digam amém. Está encerrado em Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.